Vai começar? Já começou. É isso aí, galera. Professor Anderson Rodrigues, História da Arte com vocês aí, né? Estamos desvendando todos os períodos da arte aí, né? Construindo juntamente com vocês, né? Nesse projeto maravilhoso, né? Construindo vencedores, transformando vidas, né? Esse aqui é o nosso principal objetivo, né? Para que você transforme a sua vida, né? Para que você tenha sucesso, né? Na sua carreira, na sua escolha, né? Na prova do Enem, né? Para que você se prepare bem preparado, para que você não seja pego de surpresa, né? Nas principais avaliações aí de vestibulares também, beleza? Show de bola! Estamos aqui para mais uma aula maravilhosa, show? Então vamos nessa, galera, vamos descobrir qual é o nosso tema aí da aula de hoje, né? Esse tema aí é bem bacana, bem tranquilo, tá? Mas antes, né, de a gente seguir aí, eu preciso que vocês me sigam lá, né? Sigam lá no Instagram, tá? Vou deixar aqui para vocês, para que vocês possam tirar dúvidas, críticas, elogios, tá bom? Deixa lá para mim, né? Deixa pra gente que a gente tira dúvida, a gente trabalha junto aí direitinho rumo à sua aprovação, tá? Então é Anderson. Opa, pera aí, rapaz, não sabe nem. Pera aí, vamos lá. Tô pegando as manhas dessa caneta digital aqui, vamos lá. Anderson Arte Professor, tá? Esse é meu arroba aí, para que vocês tirem todas as dúvidas de vocês, tá? Para que vocês fiquem sabidos de tudo aí dentro da história da arte, tá? Não passa dúvida, não fica com dúvida. Manda lá para mim que eu respondo, beleza? Então, nosso tema aí da nossa aula de hoje, arte bizantina. Opa, estamos aqui dentro da Idade Média, beleza? Então a Idade Média aí, ela está norteada, né, por algumas regras aí, por algumas influências, né, principalmente da igreja, tá bom? Então a gente vai ver a nossa produção aí em igrejas, né, norteadas por essa questão da fé, da religião, tá bom? Arte bizantina. Dentro da arte bizantina nós vamos estudar o que, professor? Fala aí pra gente. Características gerais, arquitetura, olha essa inserção de outra manifestação artística aí, os mosaicos. Já ouviu falar? Ah, professor, nunca ouvi falar sobre isso não. Mosaico, o que é mosaico? Fala aí pra gente. A gente vai descobrir nessa aula de hoje, tá bom? A gente vai descobrir nessa aula de hoje essa outra manifestação artística aqui presente, né? Fora a arquitetura, né? Conhecer os artistas, as obras também, tudo isso é importante, né? Dentro da nossa produção artística aí, beleza? Show de bola, vamos nessa, sem mais delongas aí, né? Essa é uma aula vai ser bem tranquila, bem rápida, né? Temos temas aí que a gente se delonga, mas esse é bem tranquilo da gente poder entender, beleza? Arte bizantina, majestade, religião e poder. Bom, como eu falei para vocês aqui, né? A Igreja Católica, né? Sobretudo, ela tinha a detenção do poder. Isso em várias esferas, né? Socialmente falando, politicamente falando, né? Então, percebam que o surgimento dessa arte, ela se dá nesse sentido, dentro da Idade Média, tá? Então ela vai estar norteada justamente por essas questões. E aí, o que a gente pode dizer sobre isso, professor? Exploraremos o surgimento, o contexto histórico, as características distintas e o legado duradouro da arte bizantina, um estilo que moldou a expressão visual da fé e do poder imperial por séculos, tá? Então, gente, como eu falei, Idade Média aí foi séculos afora aí, séculos adentro, né? Dentro dessa expressão aí, beleza? O que nós temos aqui do lado, professor? Temos uma estrutura aqui, né? Uma estrutura aqui de arcos, né? Podemos perceber, temos vitrais aqui, tá? Isso é uma conquista já ali da arte gótica, né? Então a gente pode perceber mais uma vez aqui a influência, tá? Dessas manifestações aí dos vitrais, tá bom? Bom, e aí, como tudo, né, na vida, é importante a gente saber de onde veio,
né, a característica, para onde que vai, né, por que foi feito assim. Isso ajuda a gente a entender, né, todo o processo, né, e o desenvolver dessa obra de arte aí, tá? Dessa manifestação. Então vamos nessa. Origem, contexto histórico. A arte bizantina floresceu a partir da fundação de Constantinopla, em 330 d.C., sucedendo o Império Romano e absorvendo influências orientais. A cidade tornou-se um vibrante centro cultural e religioso, ditando o curso da arte por mais de um milênio. Então, olha só, a gente percebe aí, né, que houve uma fundação, tá? E aí, sucedendo a esse império, a gente tem algumas influências, tá? Essas influências são as orientais, beleza? Então, tudo surge a partir de aí, tá? Esse contexto, né, cenário vibrante, cultural e religioso, tá? Não podemos dissociar, né, das religiões. Logo de cara, já mostro aqui para vocês, olha só, essas cúpulas aqui, né, dentro da nossa arquitetura. Perceberam? Bem bacana. Percebam aí, depois a gente vai desenvolver um pouquinho mais, tá, sobre a arquitetura bizantina, tá bom? E aí, galera, vamos mostrar aqui para vocês algumas características principais, tá? Essas características servem como norteadoras, né, da nossa produção aí, dentro da arte bizantina, tá bom? Marcada por um caráter religioso e majestoso, a arte bizantina servia à fé cristã. As figuras são representadas de forma frontal e rígida, com pouca preocupação com o naturalismo, priorizando a mensagem espiritual sobre a representação fiel da realidade. Então, olha só, isso muito me faz lembrar, tá, lá da arte no Egito. Essa frontalidade, ela servia para quê? Ela servia, né, para que o observador ficasse em uma posição de veneração. Eles tinham o refinamento ali, né, de colocar luz e sombra dentro da produção artística ali, para representar o 3D. Não era essa a preocupação. Então, aqui na Idade Média a gente pode resgatar essa conexão que temos, né, essa herança da arte egípcia dentro da representação frontal. Lembra do quê? Ó, colocar aqui para vocês. Lei da frontalidade, que é uma herança, tá? Uma herança egípcia. Então, utilizamos aqui a frontalidade para representar. Então, a preocupação principal não era, vou representar ali fielmente, né? Vai ser uma produção bafônica, né? Digamos assim, tá bom? Não era essa a preocupação. A preocupação era justamente, né, essa imponência, por isso que era rígido, né? Rigidez, robustez, né? Essa ostentação, digamos assim, tá? Nesse sentido. E aí, a gente tem um papel principal da figura, né? Lembrando que a gente tem uma arte, né? Essa arte ela é seguida, né, por uma figura central, que é a questão do imperador, e aí a gente vai ver, né, o papel desse imperador dentro da nossa produção aí. Beleza? Nesse contexto, o imperador era visto como uma figura sagrada, um intermediário entre Deus e o povo. As obras de arte eram frequentemente encomendadas com objetivos políticos, quem mandava, né, e religiosos, reforçando a autoridade imperial e a doutrina da igreja. Então percebam aí, podemos, né, citar uma forma de manipulação, tá? A gente pode falar sobre essa questão de quem comprava a arte, quem consumia a arte. Então, dentro da Idade Média, a gente vai perceber que os consumidores, né, são as igrejas.
tá? A igreja que tem esse papel. Pessoas que têm a importância aí dentro da igreja que vão consumir essa arte, que vão comprar essa arte. Beleza? Então tenham isso em mente. Beleza? Vamos nessa. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre arquitetura bizantina, tá? Como que foi a nossa arquitetura bizantina, como que ela se desenvolveu. A arquitetura bizantina é notável pela construção de grandiosas igrejas e basílicas, o uso de revestimentos em ouro e a rica decoração com mosaicos, que é a técnica aí, que eu já vou explicar sobre isso. São características marcantes. Exemplos icônicos incluem a Basílica de Santa Sofia em Istambul e as basílicas de Ravenna, tá? Então, percebam mais uma vez a arte como instrumento de propagação dessa fé, para poder embelezar, né, o interior das igrejas, até mesmo para poder catequizar. A gente vai ver isso bem expressivo dentro da arte gótica, tá? Se você não assistiu, dá um pulinho lá, vai, assiste, que você vai entender o que eu estou falando. Beleza? E aí, dentro dessas igrejas, né, a gente apresenta essa magnitude, né, e forma de expressões artísticas. E uma delas é o mosaico. O mosaico, ele consiste, né, em você fazer uma composição, ou seja, fazer um cenário, uma obra de arte, né, uma pessoa representada ali, através de pequenos fragmentos, né? Aí, de que, professor? Pode ser de pedra, pode ser pedaços de cerâmicas colocados, dispostos ali, que vai formar uma imagem total, que aí a gente chama de composição, tá? Então, mosaico é justamente isso, né? Você colocar pequenos pedaços ali a fim de formar uma composição dentro de uma superfície, tá? No caso aí, eram paredes, né? Dentro das nossas catedrais. E aqui a gente cita dois exemplos aqui. Basílica, vou até colocar aqui para vocês, ó, para não esquecer. Quando vocês olharem aí, vamos lá, marca texto. Basílica de Santa Sofia, aonde? Em Istambul, e as basílicas de Ravenna, tá? Para não esquecer. Não esqueçam que essa aí, essas duas aí, né? Opa, peraí, não é laser não que eu quero. Essas aqui, né, são importantes, né? Caem em prova, tá? Cai não, despenca, né? Então bota o capacete que lá vai pedrada. Beleza? Então aqui, olha só, essa composição aqui, essa cúpula aqui, dentro da nossa igreja, né? Construções magníficas. Perdão, opa, toquei o trem aqui. Construções gigantes, né? Então, elas estão presentes aqui dentro da nossa produção, tá bom? Então, vamos adiante. Quais são as técnicas, os materiais, professor, utilizados aí dentro da nossa arte bizantina? O mosaico, com seus fundos dourados, era uma técnica proeminente, conferindo um brilho etéreo à superfície. A pintura mural e a decoração pictórica, embora por vezes realistas, mantinham figuras planas. O cromatismo era rico, com predominância de azul, dourado e púrpura, tá? Essas cores, né, também eram utilizadas para afirmar essa veneração por parte dos observadores. Então era importante, né, você perceber, olha só, aqui na nossa imagem, a gente tem pedrinhas aqui. Deixa eu mudar a cor aqui da caneta de novo. Eita, essa caneta tá me dando baile hoje, hein? Olha só, as pedrinhas colocadas aqui. Isso aqui é como se fosse, né, um mural que está deitado. Ele está deitado aqui, tá? E olha só a quantidade de pedrinhas formando, né? Provavelmente aqui tem uma figura humana, né, representada. O uso de azul, o uso de dourado aqui. São pequenas pedrinhas colocadas um do lado da outra, que vai trazer, né, essa técnica que eu falei para vocês do mosaico, tá? Então essa é uma delas. E aí a gente vai falar aqui, né, os grandes mosaicos de Ravenna. Ravenna abriga alguns dos mais impressionantes mosaicos bizantinos, como os encontrados na Basílica de São Vital. Destaque para o Cristo Pantocrator e os painéis de Justiniano e Teodora, que simbolizam a união entre o poder civil e o eclesiástico, com figuras hieráticas,
tá? E aqui a gente tem uma pequena representação, né, de uma figura, né, de uma figura religiosa, né? Nós temos aqui Jesus, tá? E vou chamar a atenção de vocês para perceber como que essa produção aqui, lógico que isso aqui é uma representação, tá? Para ilustrar, na verdade, como que era produzido. Como que essa ilustração aqui, né, ela faz com que o observador, né, se coloque nessa posição, né, de estar diante de uma figura representando esse tal poder, né, esse tal figura digna de apreciação, tá? De veneração e respeito. Então vamos lá. Analisando os elementos aqui. Temos figuras, né? Anjos aqui em volta. Olha só, né? Tem algumas literaturas que vão dizer que pessoas que possuem auréolas, que é esse formato circular aqui, né? Representa, né, seres de divindade. Então, Jesus aqui é o próprio, né? Aqui a gente tem a utilização, né, de alguns pedacinhos, né, dessa pedra aí, formando um mosaico, formando essa totalidade aqui. Isso a gente vai ver lá em Ravenna, né? E essa questão, né, de estar representada aqui, essa daqui é uma figura onde ela tem um pouquinho, né, da questão da profundidade, porém ela ainda está chapada, né? Então aqui, lógico que teve um tratamento aqui digital nesse sentido, tá? Mas é mais ou menos assim que é apresentado, tá, as produções de mosaicos dentro da arte bizantina, tá bom? Vamos nessa. Simbolismo e estilo visual. A arte bizantina emprega uma forte linguagem simbólica, onde a hierarquia é expressa pelo tamanho e posição das figuras. Elementos geométricos e a simplificação de formas são comuns, com pouca profundidade, enfatizando o papel espiritual e transcendente da nossa arte. Olha só, a auréola aqui representada, né? E tudo. Professor, mais uma vez, né? Então você está dizendo que isso se assemelha lá com a arte egípcia, né? A cultura egípcia, sim. Lá a gente tinha o quê? Olha só a linguagem que eu estou fazendo, olha a comunicação que estamos fazendo, né? O tamanho da pirâmide representava a importância social do faraó. E quem era enterrado em pirâmides tinha um nome, né? Tinha pirâmide aí. Aí tinha as outras, né? Os hipogeus aí, que eram construções mastabas, né? Mais simples, onde eram enterrado pessoas com pouca importância social ou quase nada de importância social, tá bom? E aqui a gente percebe, né, que o que manda, né, o que representa isso dentro da nossa produção é o tamanho em que cada figura está sendo representada, tá? Então, percebam esse link que a gente está fazendo aí, tá bom? Galera, influências e o legado que a arte bizantina deixou aí dentro da nossa história da arte, né? O que ela traz pra gente no sentido de riqueza, né? E influência. Após a queda de Constantinopla, a arte bizantina influenciou o Ocidente, inspirando o estilo românico e a arte medieval europeia. Seus modelos persistiram, especialmente em ícones ortodoxos, mantendo sua relevância até os dias de hoje, tá? Então a gente sabe que a Igreja Católica tem grande influência cultural e que até hoje, né, tem essa influência e se manteve, né, no sentido da veneração, né? Se a gente for para dentro das catedrais, a gente vai perceber essa influência também, tá bom? E o que a gente pode concluir sobre isso? A arte bizantina representa uma síntese única de fé e poder, deixando um legado duradouro na arte sacra e na arquitetura. Sua majestade e profunda espiritualidade continuam a inspirar e a evocar admiração ao longo dos séculos, tá? Então é algo aí que não vai deixar de ser, né, feito, tá bom? Não é algo que vai deixar de
existir, a gente ficou esse legado, né? A arte como a religião, né? Utilizando a arte como instrumento aí de comunicação, de expressão. Beleza? Galera, exercíciozinho, trouxe 10 questõezinhas aí básicas, tá bom? Como eu falei, esse vídeo é mais tranquilinho, né? Um vídeo mais curto aí. Beleza? Então vamos lá. Vamos às nossas questões para a gente poder praticar, não ser pego, né? Com a calça nas mãos. Né? Então vamos praticar para que a gente possa ter bom resultado aí dentro da nossa prova. Beleza? Questão número 1. Número 1. A arte bizantina foi profundamente marcada pelo seu contexto religioso. Isso sem dúvida, né? Sobre o tema, assinale a alternativa correta. Valorizava a representação naturalista do corpo humano, seguindo o modelo grego clássico? Não! Não era isso que eles representavam, tá? O clássico grego, né? O romano, né? Não pertence a essa manifestação aqui. Eles não estavam preocupados, né, com essa questão naturalista, como a gente citou anteriormente. Utilizava principalmente a escultura em mármore para representar os santos? Também não. Né? A gente viu uma outra manifestação para poder representar, né, esses santos aí. Beleza? Era predominantemente abstrata, sem qualquer caráter religioso. Aí é discrepante, né? Cara de pau de colocar um negócio desse aqui sabendo que está errado. Se tá a arte, né, bizantina totalmente voltada, né, à religião, à fé. Beleza? Destacava-se pelos mosaicos com fundo dourado e figuras frontais de caráter espiritualizado. Uau! Letra D é a correta. Vamos ver a letra E aqui, o item. Buscava representar paisagens naturais com grande detalhamento. Também não, tá? Então a letra D é a correta aí da nossa questão número 1. Beleza? Show de bola? Alguma dúvida, galera? Tem dúvida? Manda lá no Instagram que eu passei pra vocês, tá? Depois dá uma volta lá, vou passar aqui no final também para que você tire suas dúvidas, tá bom? Número 2. Durante o Império Bizantino, um importante acontecimento artístico foi a iconoclastia. Esse movimento constituiu o quê? Na destruição de textos filosóficos, não. Na proibição e destruição de imagens religiosas por serem vistas como idolatria, tá? Só para poder contextualizar aqui, né? A gente não falou sobre essa questão aqui, né? Mas houve sim a proibição, né, dessa imagem aí, né, que era visto como idolatria à imagem. Beleza? Então, no caso aí, a letra B que está correta. Show? Na expansão do uso do mármore, não. Na criação das primeiras catedrais, também não. Estou falando de gótica. Na fusão de tradições romanas, também não. Beleza? Vamos adiante. Questão número 3. Número 3 traz pra gente assim, ó. Qual das alternativas abaixo é uma característica das igrejas bizantinas? Então, a gente está falando aí, né, de arquitetura. Vamos ver? Plantas em forma de cruz latina e grandes torres pontiagudas. E aí, galera? Não, isso daqui faz parte, né, da arte gótica. Já viu a arte gótica? O vídeo da arte gótica? Não viu? Então vai ver, tá? Já está disponível lá para vocês no nosso curso aí, tá? Letra C. Letra B. Utilização de grandes janelas com vitrais coloridos. Também isso aqui faz parte da arte gótica, tá? Não tem a ver. Letra C. Cúpulas centrais sobre a planta em cruz grega com forte presença de mosaicos. Claro. Então é a letra C. De correto, de certo. Beleza? Paredes nuas sem qualquer tipo de decoração interior, não. Uso intensivo de arcos ogivais e abóbadas nervuradas, não. Intensivo, olha só o excesso aí, tá? Tomem cuidado, né, toda vez com esse excesso aí de palavras afirmando algo exclusivamente, né, perfeitamente, e por aí vai, tá bom? Número 4 aí, na nossa questão, número 4, vamos lá.
Tá perguntando o seguinte, ó, um dos mais famosos monumentos da arte bizantina é, qual que é a igreja aí mais famosa aí, tá bom? São Pedro, em Roma, não. Notre Dame, em Paris também não, faz parte, né, da arte gótica aí, então não tem a ver com isso, tá? Santa Sofia, em Constantinopla, onde que a gente teve aí, né? Constantinopla, então tá certo, letra C de certo. Mosteiro de São Bento não, Sagrada Família em Barcelona também não. Beleza? Tá tranquilo? Tá acompanhando, galera? Tá chutando aí, ou tá arriscando, ou já tá sabido, quando aparece a questão você já sabe qual que é? Então deixa os comentários aí pra gente, beleza? Vamos lá, próxima questão, número 5. Os mosaicos bizantinos diferenciam-se dos romanos, principalmente porque, vamos lá, porque abandonaram completamente a técnica da tessela. Tesselagem é outra linguagem, então não tem a ver mesmo não. Representavam cenas mitológicas sem temas cristãos, ó, sem aí, ó. Tá errado isso aqui, tá? Letra C, tinha um objetivo mais espiritual e simbólico do que realista. Opa! Lembra do que a gente falou lá nos slides anteriores, né? Que era a questão simbólica ali, voltada à questão da admiração, né? De uma figura, né? Celeste, de uma figura ali de importância religiosa. Então a letra C está correta aí pra gente, tá? C de correta. Eram feitos apenas em preto e branco? Não, né, gente? Não faz nem sentido. Eram restritos, olha o restritos aí. A pisos, nunca, olha o nunca. A paredes ou cúpulas, tá? Então não tem nada a ver, né? Então a letra C é a que está correta aí. Beleza, chegamos à metade aí do nosso simuladinho, né? Simuladinho, vamos chamar simuladinho da arte gótica, beleza? Vamos para mais uma questão então. A arte bizantina foi um importante elo entre o mundo antigo e a Idade Média ocidental. Isso por quê? Vamos descobrir o porquê aí. Ó, uniu o racionalismo grego, poxa, aqui já é, né? A gente já pode cortar, né? E fala sobre renascentista aqui, né? Então não tem a ver, tá? Manteve e adaptou tradições artísticas greco-romanas ao cristianismo, tá? Então aqui, nesse caso em específico, a gente pode colocar aqui, ó. Ele manteve sim algumas premissas, porém ele adaptou, tá? Introduziu o naturalismo nas artes visuais? Não. Desenvolveu o retrato psicológico antes dos pintores flamengos? Não. Popularizou o estilo rococó em seus templos? Também não, tá? Então bem tranquilo aí. Letra B, justificando a nossa resposta, beleza? Vamos para mais uma aí, 7, tá acabando, galera, relaxa, vamos nessa. A hierarquia na representação das figuras nos mosaicos bizantinos revelava que... O que ele revelava aí, essa hierarquia que a gente citou ali anteriormente? Vamos lá. Todos eram retratados ao mesmo tempo, ao mesmo tamanho. Espera aí. Todos eram retratados do mesmo tamanho, demonstrando igualdade. Não. Tinha uma hierarquia aí, né? Letra B. Figuras mais importantes como Cristo ou Imperador apareciam maiores. Opa! Claro. A letra B que está correta, né? Justamente isso que era apresentado aí pra gente. Animais e plantas eram maiores que figuras humanas, destacando a natureza. Não, também não. Isso aqui não tem nada a ver. Crianças eram sempre retratadas em tamanho exagerado. Não. Não havia qualquer lógica, era puramente decorativo. Então, toma cuidado aí com essas questões que não, né, puramente, tudo que termina com ente aí, é perigoso você marcar, tá? Então, raríssimos casos, ele vai vai dar uma questão que seja correta aí no sentido, né? A menos que seja para analisar qual era a incorreta, né? Mas enfim, você tem que analisar bem. Faça uma leitura primeiro, inicial ali da sua questão, depois vai nos detalhes aí, tentando buscar o máximo de detalhes possíveis, tá? Para você não ser pego em pegadinho, beleza? Vamos lá, tá acabando, galera. São 10 questõezinhas aí, número 8. Vamos ver o que a número 8 tá pedindo pra gente aí, ó. No campo arquitetônico, o emprego do pendetivo foi essencial para... Aí vamos lá. Sustentar abóbadas nervuradas em igrejas góticas? Não, estou falando de gótica.
Construir arquitraves em templos dóricos também não. É que ele misturou uma questão gótica lá com a arquitetura grega, que fala de dóricos. Então, tipo, misturou muito, né? Letra C. Permitir apoiar uma cúpula circular sobre a base quadrada. Sim. Lembra que lá no início eu mostrei para vocês, falei para vocês perceberem, né? A questão da cúpula circular, aquela gigante, né? Que traz uma imponência aí dentro da arquitetura. Então é justamente sobre isso, tá? Fazer arcobotantes em mosteiros cistercienses, não. Colocar janelas ogivais, também não. Então a letra correta é a letra C, tá? C de correto. Beleza? Então, vamos nessa. Penúltima questão. Em relação às influências culturais, a arte bizantina, o que fez a arte bizantina em relação às influências culturais? Ignorou completamente o legado helenístico. Olha completamente aí, ó, o ente. Misturou tradições orientais, persas, sírias, com a herança romana e o cristianismo. Isso a gente comentou lá no iniciozinho da nossa aula, tá? Falando sobre essas tradições orientais aí. Foi apenas uma continuação do classicismo romano, não, sem inovações. Baseou-se exclusivamente, olha o ente aí, serviu de base para o surgimento do impressionismo. Não, o impressionismo, ele está lá na era moderna contemporânea, então assim, não tem nada a ver, tá? Então a questão correta aí, letra B. Show? E tá acabando, agora vai acabar. Vamos nessa. Última questão aí, pra gente ficar bem preparado para esse Enem. Vamos lá. A arte bizantina exerceu influência direta sobre a arte. Qual arte? Românica, ortodoxa e eslava. É a questão. Aqui, letra A está correta. Barroco espanhola? Não. Renascentista? Não. Rococó francês? Também não. Impressionista? Também não, que fazem parte de outra época aí. Tá bom? Então, por isso que se justifica essa questão. Tá? Galera, então, trazendo aqui para vocês, né, vai finalizando a nossa aula, vai chegando ao fim, tá triste? Não fica triste que já já eu volto, tá, para mais aulas maravilhosas com vocês aí, tá? Eu quero a interação de vocês, quero que vocês mandem dúvidas aí, críticas, elogios, para a gente poder melhorar, beleza? E aprimorar as nossas aulas aí. Então, deixa aqui para vocês o meu contato, tá? Anderson Arte, professor, pode mandar lá, segue lá a gente, para que a gente tire as principais dúvidas, tá? Beleza? Desse projeto aí maravilhoso. Então, vou ficando por aqui, agradeço, tá? Mais uma vez a presença aqui nesse projeto maravilhoso, tá? Construindo vencedores, transformando vidas, para que a gente possa transformar a nossa vida juntos. Beleza, galera? Então, show de bola, mais uma vez e tchau, tchau!